Olá, meu amado, minha amada irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu não sei em que momento você me ouve, não sei em que situação você está neste momento, mas eu quero aqui trazer uma mensagem do Senhor para a sua vida. Por gentileza, se você estiver com sua Bíblia em mãos, ou se sua Bíblia estiver próximo de você, abra no livro de João, capítulo 3, e leremos os versículos do 1 ao versículo 8. Se você não estiver com a Bíblia, fique tranquilo, ouça a palavra do Senhor, preste atenção na mensagem que aqui eu quero trazer para a sua vida. Então, antes de entrarmos na mensagem do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração com você neste momento. Oremos. Senhor meu Deus, neste momento entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Abençoa, Senhor, esse filho Teu que me ouve neste momento, essa filha do Senhor que me ouve neste momento. Não sei em que situação eles se encontram, Pai amado, mas eu quero entregar a vida deles em Tuas mãos, Senhor. Porque eles estão neste momento ouvindo a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, buscando a Ti, Senhor, buscando estar próximo de Ti. E que a Tua paz, que a Tua alegria, que a Tua felicidade, Senhor Deus Pai, esteja sempre sobre a vida desse servo, dessa serva do Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu entrego esta oração e a vida dos Teus filhos que me ouvem. Neste momento eu entrego em Tuas mãos, Senhor, e agradeço por essa rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados, vamos ler o texto que está escrito, a mensagem do Senhor que está escrita em João capítulo 3, e leremos do versículo 1 ao versículo 8. E a mensagem do Senhor diz o seguinte: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém, meus amados. Meus irmãos, aqui nesta perícope nós podemos perceber que Nicodemos era fariseu. Nicodemos era uma autoridade entre os judeus. Algumas versões vai dizer que Nicodemos era um dos principais dos judeus. Nicodemos fazia parte ali do sinédrio, mas Nicodemos, ele reconheceu
que o Senhor Jesus era um enviado de Deus. Ele reconhecia os milagres que Jesus vinha fazendo. Ele reconhecia o poder que Jesus tinha. Ele reconhecia que Jesus era a palavra viva. Dos fariseus, dos que faziam parte do sinédrio, somente ali nós podemos ver, nesta perícope, que Nicodemos reconhecia Jesus como um enviado de Deus. E aí, Nicodemos, meus amados, nós conseguimos ver aqui na mensagem, quando Jesus fala a ele, no versículo 3, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos, ele questiona, ele pergunta ao Senhor, como que é esse nascer de novo? Nicodemos não entendeu essa mensagem. E Nicodemos era doutor. Nicodemos era doutor em Bíblia. Nicodemos era uma autoridade entre os judeus. Mas Nicodemos não consegue entender essa mensagem de Cristo. E aí Nicodemos pergunta a Jesus: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos aqui, a gente vê nessa mensagem que Nicodemos estava se referindo aí a uma reencarnação, uma mensagem de reencarnação, de entrar no ventre e renascer de novo. Não, e aí Jesus, em seguida, diz no versículo 5, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Cristo Jesus aqui está dizendo a Nicodemos: você tem que nascer das águas e do Espírito. O Senhor está se referindo ao batismo. Eu pergunto ao amado, à amada irmã, meus amados, você já entregou a sua vida? Você já é um nascido das águas e do Espírito? Se não for, meus amados, busquem entregar a sua vida ao Senhor Jesus, a renascer de novo, mas o renascer das águas e do Espírito. Busque reconhecer os seus erros, as suas falhas. Deixa esse ego de lado. Não deixa esse ego te dominar, te consumir, te possuir, porque esse ego é o inimigo querendo te destruir. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Busque esse renascer. Busque nascer de novo. Busque nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Porque assim você estará conectada com Cristo Jesus, aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário, aquele que derramou o sangue carmesim,
o sangue da nova e eterna aliança, o sangue do Novo Testamento na cruz do Calvário e cravou naquela cruz com seu santo sangue: filhos, eu te amo. O amor de Jesus pelos seus filhos é tão grande, que ele deu a sua vida para nos salvar, para nos libertar do pecado, para nos libertar do pecado, meus amados. O Senhor merece que você entregue a sua vida a Ele, que você nasça de novo. Mas o nascer agora é da água e do Espírito, meus amados. E você que já é batizado, que já me ouve neste momento, e já é batizado, tenha em mente que você é um nascido. Você nasceu de novo a partir do momento que você entregou sua vida, que você nasceu da água e do Espírito. Você é um regenerado em Cristo Jesus. Então, viva o cristianismo prático, sempre confiando em Deus, sempre confiando em Jesus Cristo. Entregue sua vida a Ele. Entregue-se a Ele por completo. Entregue o seu espírito, sua alma, o seu corpo a Cristo Jesus e viva o propósito dele em sua vida. Viva os propósitos de Cristo. Viva os milagres de Cristo em sua vida a partir do momento que você nasce de novo. A partir do momento que você vive o cristianismo prático, que você vive a palavra, o Evangelho de Cristo. Ponha em prática o Evangelho de Cristo, meus amados, porque esse mundo que jaz no maligno só quer destruir uns aos outros por poder. Mas você é um regenerado em Cristo Jesus. Você que agora, neste momento, está dizendo: eu vou entregar a minha vida a Cristo, eu vou ser um nascido de novo, eu vou nascer de novo da água e do Espírito. Você, meu amado, você já é um regenerado em Cristo Jesus. Busque esse batismo em Cristo. Busque esse renascer de novo da água e do Espírito. Porque Jesus diz no versículo 6, o que nasce da carne, ele é da carne, mas o que nasce do Espírito é do Espírito, meu amado. Viva o Evangelho de Cristo e veja os milagres de Cristo em sua vida e veja os propósitos dele. Viva os propósitos dele sobre sua vida. E Jesus ainda surpreende Nicodemos quando ele diz no versículo 7: não se preocupe pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. Ou seja, o Senhor está dizendo que há muitos têm que nascer de novo. Ali no Sinédrio, os fariseus, os judeus ali, muitos tinham que nascer de novo. Muitos tinham que nascer de novo. E Jesus ali fala no versículo 8, conclui no versículo 8, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai.
Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Muitas das vezes, meus amados, a gente se surpreende. Muitas das vezes, muitos dizem: fulano de tal não tem jeito, fulano de tal tá perdido, não tem jeito, aquele dali não tem mais jeito. Meus amados, com Cristo tem jeito sim. Não desista. Não desista se o seu filho estiver em um caminho ruim. Se o seu filho estiver num caminho ao contrário do seu. Se seu esposo está em um caminho, se sua esposa está em um caminho divergente dos caminhos do Senhor, não desista, joelho no chão, ore, meus amados, ore pelos seus filhos, orem pelos seus cônjuges, ore pela sua esposa, pelo seu esposo, ore pelos seus pais, ore pelos seus parentes. Peça ao Senhor Jesus, peça ao Senhor Jesus que derrame a sua bênção sobre a vida desses filhos dele e que eles reconheçam Cristo como o único Deus e Salvador da sua vida, meus amados. Filhos, orem pelos seus pais. Orem pelos seus irmãos, aqueles que você acha que talvez está perdido, não baixe a cabeça, ore, porque o inimigo, o que ele quer isso é que nós desistamos uns dos outros, nós não podemos. Plante, meus amados, plante a palavra do Senhor na vida de um irmão, porque ela, a palavra do Senhor, é transformadora. Talvez não vai ser de imediato, mas a mensagem ela vai ficar plantada na vida daquele irmão, daquela irmã. E um dia ele vai reconhecer que aquela mensagem que você levou para ele, que aquele caminho que você apresentou para ele, é o único caminho que ele deve seguir. E quem transforma não é você, mas sim o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai mover tudo. Vai mover esse irmão que você não acreditava. Vai mover montanhas para que os filhos de Deus sirvam a Ele e reconheça Jesus como seu único Deus e Salvador. Não deixe, meus amados, de falar de Cristo. Nunca fale dos outros, fale menos de você e fale mais de Cristo. Meus amados, muitas das vezes a gente acha que determinada pessoa é uma bênção, determinada pessoa é um abençoado. Muitas das vezes esse que nós achamos que é uma bênção, nos enganamos, e esses que nós achamos que é uma bênção, quando esse irmão, essa irmã, está fora da casa do Senhor, está lá no seu trabalho, está lá na rua, está lá na faculdade, está lá no colégio, ele não vive o cristianismo prático.
Ele quer viver o cristianismo prático somente dentro do templo, dentro da igreja, entre quatro paredes, mas não quer viver o cristianismo prático lá na rua. Não quer viver o cristianismo prático lá na faculdade, lá no colégio. Não quer viver o cristianismo prático lá na faculdade, lá no trabalho dele. Não quer viver o cristianismo prático dentro da sua própria casa. E nós nos enganamos. Assim como o vento, Jesus fala no 8, que o vento ele vem, ele sopra, mas nós não conseguimos saber de onde ele vem, nem para onde vai. Meus amados, fato é que nós temos que nascer de novo. Nascer da água e do Espírito e entregarmos a nossa vida a Cristo e vivermos o Evangelho de Cristo e vivermos o cristianismo prático para que possamos ver os milagres de Deus, para que possamos viver os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Meus amados irmãos, nasça de novo, nasça das águas e do Espírito, para que você esteja conectado à videira verdadeira que é Cristo Jesus, para que você seja uma vara ligada à videira verdadeira, uma vara frutífera, uma vara frutífera, uma vara que produz excelentes frutos, que produz amor, que produz fé, que produz longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, gozo. Meus amados, esses são os frutos do Espírito que estão escritos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Os frutos do Espírito, esses é o que nós devemos produzir, meus amados irmãos, porque nós somos uma vara que está ligada à videira verdadeira. A vara que não produz fruto, ela é cortada e é lançada fora. Essa vara, ela não produz fruto, é lançada fora, mas a vara que produz fruto, essa é limpa para que produza mais frutos. Assim somos nós, meus amados irmãos, que vivemos o Evangelho de Cristo Jesus, que temos que viver o cristianismo prático todos os dias. Meus amados irmãos, viva o cristianismo prático. Viva o Evangelho de Cristo Jesus em sua vida e presencie os milagres de Deus em sua vida e presencie e viva os propósitos de Deus sobre sua vida. Aqui eu encerro a minha mensagem, meus amados irmãos, e neste momento farei uma oração com você. Senhor meu Deus e Pai, abençoa a vida deste irmão que me ouve neste momento. Ilumina ele, Pai. Ilumina ela, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor Jesus Cristo, a renascermos de novo, a nascermos do Espírito e da água, Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor disse a Nicodemos. Que possamos, Pai amado, a cada dia sermos, Senhor Jesus Cristo, um regenerado em Cristo Jesus e vivermos o Evangelho de Cristo e vivermos o cristianismo prático. Muito obrigado por essa mensagem, Senhor, por ter falado com nós por meio dessa mensagem. Em tuas mãos, Senhor Jesus Cristo, eu entrego a vida deste irmão, desta irmã que me ouve neste momento e agradeço por essa rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém.